Então, Deus me mostrou que eu estava... Quando eu falei, Senhor, eu já sacrifiquei tanto por essa filha, né? E orando ao Senhor a respeito disso, quanto estava doendo meu coração a respeito dessa filha, e que eu estava perdendo ela naquela circunstância. E eu falava, Deus, eu me sacrifiquei tanto por ela. E aí, nesse dia, o Senhor falou comigo, onde tem sacrifício, tem altar. Então, se você sacrificou por alguém, provavelmente tem um altar levantado para essa pessoa, né? Tem uma pessoa ocupando um altar no seu coração. E Deus, ele nos confronta, Deus, ele nos adverte de ídolos do nosso coração, né? Ídolos não é somente quando nós somos católicos e adoramos a imagens e deuses pagãos, mas às vezes alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Muitas das vezes a gente fala que ama a Deus, mas nós temos ídolos no nosso coração. E nós não podemos amar mais o que Deus nos dá do que o próprio Deus que nos deu as coisas, né? Que nos deu uma família, que nos deu talvez bens, ou não sei, outra coisa que Deus possa ter te dado, né? E eu escutei uma frase dizendo assim, cuidado para você não estar adorando a adoração, ao invés de estar adorando a Deus. Então, às vezes, a gente está na igreja, no momento de adoração, e a gente fala, nossa, que adoração gostosa, nossa, que adoração tremenda, que presença, que unção. E, às vezes, a gente começa a adorar a adoração, e não perdemos o foco de olhar para o Senhor e adorar e contemplar a beleza dele, contemplar aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. E então, assim, sobre isso, sobre altar, a gente lembra também de Abrão, né? Abraão, nesse momento ele já era Abraão, quando Deus pede a ele que sacrificasse Isaac, né? É a primeira vez que aparece essa palavra adoração. Em Gênesis 22, vou abrir aqui, fala quando Abraão chegou, né, no Monte Moriá. Deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 5. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Então, aqui a Bíblia então aponta que a adoração é isso que eu estou falando, sobre uma atitude, sobre um nível de entrega, um nível de renúncia, de obediência ao Senhor. E interessante que aqui, nesse contexto, tem duas pessoas como testemunhas, né? O Abrão falou para o moço e para o jumento, fiquem aqui enquanto nós vamos subir, né? E eu já ouvi uma história muito linda que fala sobre esse jumento, né? Aqui nesse lugar, esse jumento, ele era um que assistia, que estava ali assistindo uma ação de outro,
né, de oferecer, de entregar, de renunciar. Então, muitas das vezes, terão aqueles que estarão como esses testemunhas, né, do nosso lado, apenas assistindo um ato de adoração. E a gente sabe que Deus, Ele ama, né, aqueles que entregam a sua vida, entregam o seu coração, que renunciam, né? Quando Moisés chega com o povo até ali ao Monte Horebe, e Deus disse para aquele povo, né, quando eles estavam escravizados no Egito, Deus fala assim: liberte meu povo para que eles possam ir e me adorar, né? Então eles chegaram ali até aquele monte. O Senhor pede para que eles se santifiquem, para que eles lavem as suas roupas, pois o Senhor se revelaria a eles naquele monte. Então, o Senhor ele se aproxima de nós com a sua presença, mas Ele quer de nós a nossa entrega, a nossa renúncia. A gente sabe que aquele povo não quis, né, ouvir ao Senhor, eles não quiseram estar diante da presença de Deus, porque eles tiveram medo de morrer. E é justamente isso realmente que acontece quando nós nos aproximamos diante da glória de Deus. Algumas coisas morrem em nós, algumas coisas nós precisamos perder, algumas coisas nós precisamos renunciar, né? E quando nós entregamos tudo para Deus, nós teremos tudo de Deus para nós. Então é justamente isso, né? Essa entrega, essa renúncia, né? Essa entrega ao ponto de falar né, que não seja mais eu, mas que seja o Senhor que vive em mim, né? Esse coração realmente é que pode ver a glória de Deus. Agora, nós também sabemos que a adoração ela é uma contemplação também. E nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós contemplamos. Né? Salmo 115 mesmo fala daqueles que adoravam ídolos e eles se tornavam parecidos com seus ídolos, né? Tinham olhos e não viam, tinham ouvidos e não escutavam, tinham bocas, mas não falavam, né? Então é assim, se torne assim, né? A todo aquele que adora, né? Então nós nos tornamos parecidos com quem nós adoramos. Então a adoração também é uma contemplação. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Apocalipse 1:17. Fala que João viu o Senhor e ele o admirou. Deixa eu achar aqui. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Deixa eu ver outra passagem aqui. Apocalipse 4.
Apocalipse 4, versículo 8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esses olhos aqui fala de visão. Então, eles estavam cheios de olhos. Isso demonstra para nós que eles tinham revelação. Eles contemplaram o Senhor, contemplaram a face de Deus e tiveram revelação de quem Deus é, né? Então, assim somos nós, né? Que quando nós contemplamos o Senhor, nós temos revelação, nós temos conhecimento, né, de quem o Senhor é, da sua beleza, da sua majestade, do seu poder. Amém. Amém. A adoração também é curvar-se. Prostrar o corpo no chão. Hebreus 5, 7. Ok, Marcos 14, 35. Marcos 14, 35. Jesus, ele estava lá no jardim, né, do Getsêmani, e ele estava clamando, orando. E aqui no versículo 35 fala que ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. Então, se o próprio Jesus, né, ele teve essa reverência, ele teve esse temor, né, ele se prostrou em terra, né, ele teve uma atitude de submissão reverente, né? Então, isso nos ensina sobre o que é a adoração. Tem também uma passagem que acho que é Salmo 2, né? Que fala: beijai o filho para que ele não se ire, não é isso? É isso, irmãos? Salmos 2. Versículo 11. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Então, aqui fala também, né, sobre isso, sobre adoração, sobre temor, sobre reverência, sobre se curvar, se prostrar. Então, quando nós falamos de fazermos turnos de adoração e oração, não dá para a gente simplesmente dizer e colocar aqui algumas instruções: olhe, toque música tal, cante assim, use as suas bandeiras, dance, ministre com danças, ministre com canções proféticas, ore orações assim. Nada disso, né, pode ter algum efeito no mundo espiritual se não sair de um coração adorador. Se não sair de um coração que realmente tem uma vida de altar, um coração
de adorador, que tem uma postura diante do Senhor, de reverência, uma postura de se curvar, de rendição, de entrega, né? Quando nós temos uma vida de altar, significa que nós temos uma vida de entrega, de renúncia. E é isso que faz toda a diferença, que traz efeito no mundo espiritual. É esse coração que verdadeiramente pode mudar a atmosfera espiritual e que nos dá autoridade, né, que libera poder no mundo espiritual. Então, quando nós somos adoradores assim, que tem um nível de entrega, um nível de renúncia, um nível de rendição, irmãos, quando nós abrimos a nossa boca, não podemos nem... muitas das vezes eu não tenho palavras, sabe, para expressar. Muitas das vezes o Senhor me fala apenas para soltar um runido, um gemido. E eu enxergo, eu percebo no mundo espiritual uma movimentação, mas aquilo está fluindo de um coração adorador, de um coração que tem vida de altar. Então, a adoração é uma atitude, o louvor é a declaração. Quando nós declaramos quem Deus é, quando nós declaramos a sua beleza, a sua majestade, isso é louvor. A adoração é esse coração, é essa atitude. Então, na adoração, nós demonstramos uma atitude, no louvor, nós expressamos através de palavras. Então, quando nós entramos na presença de Deus, a primeira coisa que o Senhor exige de nós é essa demonstração de atitude, é essa demonstração de reverência, de entrega, de cabeça curvada, né, de submissão, de reverência. Lá em Malaquias, a gente vê o Senhor falando para o povo que era um povo sacerdotal e ele demonstra que não estava satisfeito com aquelas ofertas, com aqueles sacrifícios, né? Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam meu nome? Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Meu Deus, essa passagem ela é muito forte, porque o Senhor tem falado isso até nos dias atuais. Pergunta o Senhor a vocês, sacerdotes, a nós, sacerdotes. Onde está a honra que me é devida? Onde está o temor que me devem? Vocês me chamam de Senhor, mas onde está o temor? Vocês me chamam de Pai, mas onde está a honra? Meu Deus, essa palavra acho que já era o suficiente, né? Para essa noite, meu Deus. Que a gente possa verificar o nosso coração, o nosso altar e responder, né, essa pergunta para o Senhor. Então, o que são honra e temor combinados é reverência.
adoração. Deus está dizendo que toda religião é sem valor quando não há reverência. Sem adoração não se pode chegar à sua presença. Amém. Amém. Aleluia, Deus. Então, quando nós temos esse coração de adorador, então aqui 1 Pedro 2, ele fala que nós somos pedras vivas, né? Jesus, ela é a pedra angular, o fundamento, e quando nós estamos como pedras vivas, juntamente com outros, nós estamos sendo edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E o sacerdócio, ele é exercido no templo. Mas esse templo, muitas das vezes a gente foi ensinado de uma forma errada, né? A Bíblia fala que somos casa de Deus, casa espiritual de Deus, nós somos templo vivo, mas nós não somos sozinhos esse templo. A palavra fala que é juntamente com outros. Vamos ler esse versículo direitinho? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2. Deixa eu mudar aqui a versão para ficar mais fácil de entender. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Onde que está o versículo que fala que juntamente com os outros estamos sendo edificados? Será que é a versão? Eu não estou achando qual que é a versão, mas tem uma versão que fala juntamente com os outros, sois edificados. Até o pastor Marcelo, ele fala assim, Deus, ele não tem um condomínio de casas. Não é eu sou a casa, aí o outro é a casa.
né? Nós, juntamente com os nossos irmãos, em unidade, estamos sendo edificados casa espiritual, para oferecermos sacrifícios espirituais a Deus. E quando nós falamos sobre restaurar o tabernáculo caído de Davi, o que era o tabernáculo? Era adoração e oração dia e noite, não é? Efésios 2, 22. Tá, deixa eu ver aqui. Ótimo, obrigada, Jane. Isso. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Aleluia. Em espírito. Juntamente. Então, aqui tira toda a individualidade, né? Nós temos que caminhar nessa unidade, por isso nós estamos aqui, né? Assim como Davi, ele também entendeu isso, por isso ele fez aqueles turnos, né, de 24 horas, eram turnos de famílias, né, famílias sacerdotais, que iam revezando turnos de adoração e oração incessante diante do trono de Deus. Eles estavam ali ao redor da arca. Então, assim, eles estavam entregando uma adoração, uma atitude de sacerdotes que se entregam, que entendem o que é altar, que tem uma vida de entrega, de renúncia, de sacrifícios, né? Porque os sacrifícios eles não pararam naquela época. Havia o tabernáculo de Moisés que estava em Siló, né? Ali aconteciam os sacrifícios da lei de Moisés, mas no tabernáculo de Davi havia uma revelação muito maior ainda, né? Que a gente acredita que ele visualizou aquilo que estava diante do trono de Deus, né? Que é a adoração incessante dia e noite. Então, hoje nós começamos a falar sobre isso, sobre a adoração, e eu quero que isso possa te incentivar, né, a buscar o Senhor, a ter esse coração de adorador, a entender essa vida de altar, né? Não é apenas canções, não é apenas uma declaração de amor, mas tudo isso, fruto de um coração que ama o Senhor, isso se torna tremendo. Tem também a adoração como arma de guerra, e isso eu posso estar falando em outro momento, né, sobre músicas proféticas, canções proféticas, o poder que isso tem no mundo espiritual. E aí eu quero estar aprofundando sobre isso em outro momento, sobre as bandeiras, sobre as danças proféticas, a adoração, que a gente conhece a história do rei Jeosafá, né, que colocou os músicos e cantores à frente do exército, e o poder que existe na adoração como arma de guerra. Amém? Mas eu queria agora ouvir cada um de vocês. Isso aqui foi apenas uma introdução, né? A gente está nivelando. Eu sei que tem muitos aqui em nosso meio que já escutou sobre isso, outros já dão aulas sobre isso, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, mas a gente precisava dar essa introdução
para que a gente pudesse aprofundar. E eu queria ouvir vocês. Eu tenho certeza que o Senhor tem coisas preciosas e ricas que Deus tem repartido para vocês dentro desse tema de adoração. Amém? Quem pode estar falando um pouquinho, por favor, participem. Eu queria só... Quem? Elza, Elza? tá falando. Posso Amém. falar? Sim, Eu com queria certeza. só dar um pequeno testemunho, né, dessa palavra que você começou, né, abriu aí o estudo sobre 1 Samuel, quando os filisteus tomaram a arca, né, e levaram lá para a casa de Dagom. E hoje eu estava fazendo a minha leitura bíblica exatamente nesses versículos aí de 1 Samuel, da questão da arca, né, que ficou bastante tempo fora, lá nas mãos dos filisteus, e levaram primeiramente para a casa do deus deles, né, que era Dagom, e Dagom por 3 vezes caiu por terra, né? E na última vez quebrou a cabeça, quebrou os braços e tal, e eles ficaram com muito medo e levaram para outra cidade lá, e acabou que ficaram todos cheios de tumores, e depois levaram para outra cidade. Cada cidade que ia era uma gritaria, porque eles tinham medo da arca do Deus de Israel, né? Então, Deus começou a falar, né, o meu coração hoje pela manhã, exatamente nesses versículos que você abriu o estudo, né? Então, Deus começou a falar assim, sobre a presença, Amém. porque ali não tinha guerreiro, ali não tinha pessoa humana, você está entendendo? Era só a arca. E a presença de Deus fez tudo. A presença de Deus destruiu Dagom, a presença de Deus destruiu ali, né? Vamos dizer assim, fez justiça contra os inimigos de Israel, e não precisou de um só ser humano, era só a presença. Aí Deus começou a falar profundamente ao meu coração. Se nós tivéssemos entendimento, né, de que a presença de Deus não precisava mais nada, só presença em nós, porque hoje nós somos essa arca, né? Então, como você está falando sobre adoração, qual é o segredo da adoração? A adoração em si, ela não é nada, mas a adoração, ela atrai a presença de Deus. É por isso que ela é tremenda, né? Ela abre portais para que a presença de Deus venha e seja transbordante em nós, né? Nós sejamos plenos da presença de Deus. Quando a presença de Deus está em nós, quando uma pessoa está cheia, né, da presença de Deus, imagina o que pode acontecer com alguém que está pleno da presença, que está transbordando a presença de Deus. Entende? Se aquela arca, que era uma arca de madeira, né, recoberta de ouro, mas era de madeira, que continha ali, né, a presença de Deus, então fez tanta coisa sozinha. Imagina em nós, essa presença em nós, o que fará hoje? O que faria? Tantas coisas que poderiam acontecer, né? Tantas coisas. Então, hoje Deus me falou exatamente nesses versículos, né, sobre essa questão da sua presença, para que nós pudéssemos entender isso, né, de que a gente não precisa de mais nada, só a presença. E como é que a gente atrai a presença? Pela adoração, né? Pela adoração. Verdade. A adoração, ela tem esse poder, né, de
Isso, atrair o fogo de Deus, atrair a glória de Deus, isso, realmente. isso. Um coração quebrantado, um coração contrito, Deus É. não desprezará. Amém. Quem pode mais compartilhar? Vamos lá, gente. Jane? Eu diria também que complementaria muito bem com o temor, né, ao Senhor, essa reverência ao Pai, quando tememos e trememos diante da majestade do nosso Pai, do Paizinho. Então, isso, um coração aquebrantado toca no coração de Deus, agrada a Deus. Se não me engano, eu acho que é o salmista fala no Salmo 51, se não estiver esquecida. E esse temor ao Senhor realmente atrai a sua presença, como a irmã falou, atrai a glória do Senhor. E quando esse peso de glória atrai maravilhas, a gente pode ver através de muitos homens e mulheres de Deus, que, como Catherine Kuhlman, eu acho que vocês devem conhecer, ela, na história dela, diz que por onde ela passava, nos hotéis, até os garçons caía, porque a glória de Deus acompanhava ela. Na rua, ali onde pairava aquela nuvem de glória sobre a Suzy Street, né? Ali onde aquele povo era intenso, com temor, com muita reverência ao Senhor, quilômetros de distância, o povo já era curado. Na verdade, nós não precisamos fazer nada. A glória de Deus, quando vem, e quando a gente chegar nesse nível de intimidade com o Senhor, e é que eu busco intensamente para que nós possamos. Eu vou falar como o Reinhard Bonke, ele dizia assim: saquearíamos o inferno. Temos que saquear o inferno. E eu busco intensivamente essa glória, porque os sinais, a promessa do Senhor, para os sinais nos acompanharão. E eu busco com todo o meu ser. Nós temos que fazer alguma coisa. E não depende de Deus, depende de nós. Depende da nossa rendição. E é isso mesmo, é um altar. E quando você começou, eu comecei a participar, e você falar do altar do Senhor, eu falei, Deus, isso é importante. Esse altar de ter um lugar, claro, no nosso coração, um eterno altar, mas também, seja na igreja ou em casa. Na verdade, me chamou esse assunto de um altar para o Senhor, um lugar separado só para Ele, só dele. E isso eu acho assim muito forte. Já. Eu não estou te escutando. Está mudo. Meu microfone estava Agora. fechado. Ok. Sim, estou dizendo, é muito forte altar, porque alguns eles não compreendem ainda a respeito disso e ainda não entenderam sobre a adoração, não tem essa rendição, essa atitude, sabe, de entrega diante do altar de Deus. Mas se a gente não adora a Deus, a gente está curvado diante de outro trono. É. Porque o mundo espiritual ele é muito mais real que esse mundo físico. E o mundo espiritual ele caça a adoração do povo. Por isso, toda cultura
Na verdade, a cultura vem, né, da palavra de culto, que tem a ver com o altar, com a adoração. Então, toda cultura, toda forma tem uma adoração por trás disso. Então, existe um trono que está recebendo essa adoração. Sim, Jane. Eu queria, por exemplo, até mesmo as nossas vestes, até as nossas vestes, tudo que colocamos em nós vai dizer a quem estamos adorando, a quem estamos entregando a quem estamos fazendo uma entrega, a quem estamos dedicando esse altar. Sim. E eu sei que muitos, como eu antes, crente, que eu comecei na Batista, depois Deus foi me levando, então ainda não tinha essa percepção, o quão é importante as nossas vestes, o que colocamos em nós, nesse templo, o que fazemos com o nosso templo. Isso também é uma adoração ao Senhor. O nosso corpo, essa é uma eterna adoração. Eu acho que são muitas coisas juntas. E quando eu percebi, então houve uma mudança interna e externa. Glória a Deus. Amém. Muito forte isso mesmo. Quando a gente começa a perceber que toda atitude do nosso coração pode ser uma atitude de adoração ao Senhor, né? Até mesmo, por exemplo, o zelo com a arca, né? O zelo com aquele lugar, aquele templo, é o zelo. Agrada ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Júnior, eu queria te ouvir, se você puder falar. Você é um cantor, né? E Deus tem te dado muito entendimento sobre isso, sobre adoração profética. Tenho certeza que você tem algo para compartilhar conosco. Amém. Quando nós estávamos falando, eu lembrei, eu recordei das nossas aulas com o apóstolo Rogério, dos 7 tipos de altares que ele falou para nós. E assim, seria bom se a gente pudesse recuperar os vídeos, né, postar lá no grupo, para quem não participou poder ver, ou até mesmo nós mesmos que já participou poder relembrar dos 7 tipos de altares: o altar de terra, o altar de pedra, o altar de madeira revestido de bronze. E sobre o que para nós as estamos pessoas falando novas, agora, né, que entraram, vou passar assim, vou colocar no grupo novamente. Isso. E sobre o que nós estávamos falando hoje do tabernáculo de Davi. E espera aí, eu vou nomear os 7 tipos de altares. O primeiro, altar de terra, o altar de pedra. O terceiro seria o altar de madeira revestido de bronze. O quarto seria o altar de madeira revestido de ouro. O quinto, o altar de ouro puro. O sexto, o altar da família. E o sétimo, o altar da cruz. E sobre o que nós estávamos falando hoje, entra no ponto do quarto e do quinto altar: o altar de madeira revestido de ouro, que era realmente a Arca da Aliança, né, que tem a simbologia do que é o incenso, que é a intercessão, as orações, né, realmente, onde adentramos ali no santo lugar, no segundo céus, e que tem um aspecto do que é o aspecto profético das artes, né? E aonde nós recebemos autoridade familiar, autoridade civil, autoridade jurídica e eclesiástica. E depois, com o quinto altar, que é o altar de ouro puro, que seria o Santo dos Santos, a santificação, realmente o tabernáculo de Davi, aonde nós vemos isso em Amós 9, né, a promessa, né, de Amós, a profecia de Amós 9, da santificação do corpo, a santificação da alma e do que seria o espírito.
sem qual nós não podemos levantar nenhum tipo desses altares. E que realmente, para ter uma adoração profética, que ao longo que eu venho aprendendo com vocês aqui, a santificação é o primeiro ponto de tudo, porque senão sempre vamos oferecer uma adoração contaminada, uma adoração que está corrompida. E que Amém. Deus nunca vai chegar realmente a receber essa adoração como um cheiro suave, receber esse incenso como algo que seja agradável, né, perante Ele. Então, eu só queria resgatar essa parte que eu acho muito interessante, que a gente possa voltar a ver os vídeos, ou as pessoas que estão chegando agora voltar a ver os vídeos do apóstolo Rogério com respeito a isso, porque foi algo tremendo, e é isso que eu Verdade. queria deixar por aqui. Amém. Vou colocar assim, Júnior. Obrigada. Amém, amém. E esses sacrifícios, eles falam que eles são aceitáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Né? Realmente é por meio do sangue dele que nos justifica, que nos lava, que nos purifica. Né? Quando nós nos aproximamos diante de Deus por esse novo e vivo caminho. E aí, então, assim, né, com as mãos limpas e o coração puro, então nós podemos subir ao Monte Santo do Senhor e entregar a Ele a nossa adoração. Lívia, Priscila, quem mais quer falar? Vocês são adoradoras. Ei, pastora! Shalom para todo mundo aí. Shalom, não deixa Estão escapar, me não. ouvindo? Estamos te Estão me ouvindo escutando. bem? Sim. Eu entrei um pouquinho tarde, estava enrolada aqui com o meu pequeno, mas essa questão da adoração do tabernáculo de Davi é tremendo, né? Porque Davi era um cara que vivia a nova aliança na antiga aliança. Então, quando ele levantou o tabernáculo, né? O povo tinha acesso, o que no tabernáculo de Moisés não tinha. Então, isso diz respeito à nova aliança. E o que eu acho extraordinário em Davi é que o Salmo 24, o Salmo 27 e outros salmos, eles se referem, né, ao templo do Senhor. Quer dizer, que templo, se na época de Davi não tinha templo? O primeiro templo foi construído por Salomão. Então, esse templo é o templo onde o Senhor está nos céus dos céus. Isso se refere a uma dimensão espiritual que ele acessava, né? E que nós podemos acessar e ter acesso à revelação do coração, dos pensamentos de Deus, ter acesso a ouvir, a participar da adoração que acontece no céu. Então, é um lugar, né, que nós precisamos acessar, que nós precisamos viver, que nós precisamos estar diante de Deus, e que a gente entra através dos níveis de santificação, exatamente Salmo 24, quem subirá ao monte, né? E lá em 1 Tessalonicenses fala, né, da santificação. Foi como o Júnior falou, pelo corpo, na alma e no espírito, pelo sangue, pelo fogo e pela glória. E aí, depois desse processo de santificação, nós podemos subir este monte, nós podemos acessar este lugar através da intercessão, através da adoração. E acho muito tremendo também quando Amós fala, né, reconstruirei nos últimos dias, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Ele não fala sobre o tabernáculo de Moisés, ele fala sobre o tabernáculo de Davi, que era um modelo de adoração 24 horas, 7 dias na semana, harpa e taça, adoração e intercessão contínuas diante do Senhor. Então, é esse padrão que Deus está trazendo, que o Senhor quer levantar, que o Senhor quer restabelecer nos nossos dias, né? No fim dos tempos, uma adoração e uma intercessão
que refletem um relacionamento e uma intimidade profunda com o Senhor. Então, está tudo muito interligado, isso é tudo muito lindo. Eu pensei também, quando o Júnior estava falando, né? Lembrei das aulas sobre os altares, porque a arca era feita de madeira revestida de ouro, né? E existe o altar de madeira revestido de ouro também, e isso é muito tremendo. Diz respeito, está tudo interligado, está tudo relacionado. Questão das vestes que a Jane falou, né? Nós temos as vestes espirituais, porque o sacerdote ele tinha vestes específicas, ele tinha o acesso. Então, o altar do sacrifício, o altar do incenso. Então, tudo isso é muito, muito profundo, muito tremendo. Amém. Amém. Paola, eu queria te escutar, porque eu falei aqui sobre a caça dos adoradores, né? Que existe o trono, outros tronos, né? E você está nesse meio artístico, né? Onde outros querem, né? Se sentar nesse trono e receber a adoração dos povos, né? E eu tenho certeza que há um decreto, até vou ler algo que eu tenho aqui de Daniel 3:6, que há um decreto dos tronos do mundo chamado para adorar ao rei deste mundo tenebroso, da mesma forma como houve na época de Daniel. E então que aquele que não se dobrar diante desse trono, né, naquela época era a estátua de Nabucodonosor, não é isso? Na época de Daniel, era a Era a uma estátua, estátua do rei, né? isso, Do que rei aquele que não se dobrasse, ele seria jogado na fornalha, né? Então, da mesma forma, eu acredito que ainda existe hoje esse trono, né? Não só na política, mas é muito mais forte ainda na esfera artística, né? Sim. Então, se você pudesse compartilhar com a gente. Na verdade, o artista, ele domina a linguagem, a comunicação. Na antiga Grécia, os poetas eram considerados médiums, porque eles mediavam o rei, né, na Grécia, quando ainda era o sistema de governo do império, quando haviam reis na Grécia. Então, esse poeta, ele era um médium, porque ele se fazia comunicar com os deuses e trazia as mensagens para o rei. Então, por que o rei tem o poder, o controle? Porque ele é filho do deus Zeus com uma humana que nasceu esse rei, então nós temos que nos sujeitar a ele. Então, o que acontece? O poder dos governos, eles são instituídos e embasados pelo discurso que o artista traz para o povo, né? Então, o que o artista comunica para o povo justifica o fato daquela pessoa que está no poder estar fazendo isso ou aquilo. Então, a gente está vivendo um tempo muito semelhante ao que aconteceu na Grécia Antiga, onde os artistas estão no meio de um fogo cruzado, porque quem não fala o discurso que eles querem que seja dito é bombardeado, é cancelado, né? Então, o que acontece? Nós, como artistas que somos cristãos, nós estamos na contracultura, assim, direto, não tem meio termo. Um tempo atrás, eu ainda ficava meio neutralizada, sabe assim, não vou me posicionar para não me expor, para não fechar portas, eu vou ficar quieta. Só que hoje não dá mais para fazer isso.
Então, os artistas realmente, eles são proclamadores, e eu creio que nós somos representantes do reino, né? E que a gente realmente precisa se posicionar. Muitos estão sendo bombardeados, né, por causa do seu posicionamento, mas nós estamos aqui. Eu penso assim, não é à toa que existe armadura espiritual, né? Não é à Sim. toa que existe isso, né? Se não fosse para ter guerra, a gente não precisaria dessa armadura, né? Então, já que existe, a gente realmente precisa se posicionar, mesmo no meio cristão. Existem artistas que querem que o seu nome apareça. Então, Em nome de Jesus. eu sinto muito assim um certo incômodo. Pode ser algo pessoal, mas o que eu acredito? Que quando a pessoa faz o que o Senhor quer, para que o nome dele apareça, essa pessoa acaba aparecendo como uma representante do reino, né? Mas Uhum. o que eu vejo muito hoje são pessoas colocando o nome delas antes do nome de Jesus, e isso ainda não consegui processar muito bem, sabe? Mas eu creio que o Espírito Santo vai estar mostrando se esses objetivos são justificados, porque pode ser que Deus dê uma direção dessa forma para essa pessoa e para aquela outra não. Eu acho que para cada pessoa Deus pede algo e fala de uma maneira, né? Hoje eu vejo da minha vida pessoal, eu fui de igreja pentecostal, fui criada em igreja pentecostal, que não podia usar calça. E eu fui expulsa da igreja com 15 anos, porque minha mãe cortou meu cabelo na época e não podia cortar o cabelo. E na época, uma irmã da Batista me acolheu e lá podia cortar o cabelo, podia usar calça, e eu acabei indo para Batista. Graças a Deus que essa mulher me arrastou. Mas como eu vejo, né, a gente tem toda essa liberdade, né, de usos e costumes, mas agora eu vou falar de algo pessoal. O Senhor, às vezes eu vou sair de casa, eu ponho uma roupa, ele manda eu voltar e me trocar, entendeu? E quando você falou de santidade, níveis de exigência que o Senhor vai pedindo, eu tenho vivido muito isso. Eu falei, gente, será que eu vou voltar a usar as roupas da época da Pentecostal? Porque eu falei, não sei até onde o Senhor vai pedir, né? Porque eu penso assim, hoje nós somos representantes do reino e nós estamos em evidência. Quem olha para Jesus, olha para a gente primeiro, né? Então eu estou passando por essa fase aí, olhando e falando, meu Deus, o Senhor vai ter que trocar meu guarda-roupa, pai, me ajuda, né? Esperando entrar um dinheirinho também para poder ir mudando o que precisa ser mudado, porque a nossa responsabilidade como imagem, né, é muito grande. E às vezes uma exigência que o Senhor não pedia até certo ponto, de repente ele começa a pedir para um ou para outro, e aí a gente tem que entender que nós estamos em constante processo de transformação. Então, como artistas, né, a nossa imagem também está sendo observada, né? E às vezes eu olho, eu estou na igreja e começou a me incomodar eu olhar e ver pessoas subindo no altar com certas roupas que eu sempre usei, certo? Aí eu olho e falo assim, nossa, não tá legal, né? Não tá decotado, não tá isso, não tá aquilo, mas não tá bom. Ainda não é isso. Então eu penso que esse tempo é um tempo de grande exigência do Senhor, porque ele está me mandando voltar para casa, vai, se troca de novo. E eu já cheguei a me trocar 10 vezes. Falei, Senhor, e agora? Jesus. Então, o que eu Mas penso que esse isso é nível vida de altar, Paula, porque é, você está realmente, verdadeiramente renunciando, né? Que você apareça com a sua roupa, parecendo, né? Não sei o que você ia vestir, que talvez todo mundo ia chamar atenção e todo mundo ia olhar para você. E você ia receber a glória, a honra, né? E o é, Senhor está te ensinando a renunciar a tudo isso,
para que o nome dele seja, que ele apareça, né? Amém. Que ele Amém. cresça e apareça Sim. na sua vida. E o Né? que eu oro, Isso é a Pastora, prova viva do que é eu um tô me coração de lembrando aqui adorador. Sim, de um domingo que eu fui ministrar. sim. Oi, tá me ouvindo? Tá sim, travando aqui Tô. para estamos mim? ouvindo. E eu me lembro de um domingo que eu fui ministrar e o Senhor falou comigo assim: nem um rímel, nem uma maquiagem, vai de tênis. Eu falei assim: de tênis num domingo à noite? Porque domingo à noite a gente vai mais arrumadinho, né? Assim, vai de tênis, porque o centro das atenções não é você, não é a sua beleza, sou eu. Não tinha, a minha roupa não Aleluia. tinha nada a ver, não estava indecente, não tinha nada. Mas o Senhor não queria que eu chamasse atenção, que eu atraísse atenção. A atenção tinha que ser toda para Ele. Então, naquele dia, eu fui pianinha, de cara lavada, bem simplesinha, nenhum brilhinho, nada. E de vez em quando eu sinto essa necessidade. Tem dias que isso não acontece, mas tem dias que parece que isso vai gritar, né? Então o Senhor fala: não, vai bem escondidinha, porque quem aparece sou eu. Amém. E, Ivonete, Aleluia. só para concluir, né? Minha oração sempre é: Senhor, que quando eu estiver na adoração, que a sua glória se manifeste, sabe? Eu sempre oro isso e tenho experimentado muitas coisas sobrenaturais, graças a Deus, que Ele tenha misericórdia e nos sustente, né? Que nós somos Amém. dependentes dele. Amém. Eu fico cheia né, meu coração cheio assim de alegria de ver o testemunho da Paola, né? A gente sabe que ela é uma mulher muito reconhecida no meio artístico e Deus fazer isso com ela, assim, é muito bom, é muito lindo ver isso, sabe? Eu tenho certeza que o coração de Deus deve ficar assim, né? Cheio de alegria, de honra, né? De receber isso dela. Amém. Então, Pastora, vamos encerrar. Hã? eu queria falar só uma coisinha. Vocês estavam falando e eu refletindo também. Uma das coisas que a senhora falou que me chamou assim, a atenção foi a questão da rendição, né? E assim, as meninas estavam falando sobre essas experiências com relação às roupas e tal. Nós vemos que isso também é uma forma de se render, né? Assim, que não necessariamente a rendição está em nós dedicarmos momentos para fazer turno, para orar, para se dedicar em conhecer ao Senhor, mas até nesses mínimos detalhes, a adoração, como alguém falou, que é tão complexo, tão profundo, que até nesses pequenos detalhezinhos do nosso dia a dia, né? O Senhor, Ele quer também, Ele quer uma parte, Ele quer direcionar. E algo, quando nós vamos fazer uma observação quanto à palavra adoração, a dor em ação, ou seja, não é a nossa vontade, mas sacrificar cada parte da nossa vida, né? Em fazer a vontade do Senhor. E nisso também nós somos edificados. E algo que a Paula estava falando, que parece que cada vez que vai se aprofundando, o Senhor pede mais e ela não sabe onde é que vai parar. Quanto mais, eu tenho essa percepção também, acho interessante. E assim, quanto mais nós vamos apresentando essas medidas ao Senhor, mais Ele vai nos direcionando para essa entrega maior, porque isso também é de edificação para as nossas vidas, é de aprendizado, né? E até mesmo para as pessoas que estão ao nosso redor. Ele vai nos usar ali de alguma forma para encher essas vidas também, assim como nós estamos nesse processo de aprendizado, de entrega, de sacrifício a Ele, né? Embora os instrumentos sejam lindos, seja a música, seja a dança, falo instrumentos de uma forma figurada, claro,
que são as formas, né, como nós expressamos a nossa adoração, assim também como oração, mas é sofrido, né, porque temos que, de fato, nos render. E quando nós imaginamos uma pessoa prostrada, nós entendemos que é uma condição onde ela não pode fazer nada ali, né, mas o Senhor, sim, Ele pode todas as coisas. Então, é isso. Aleluia. Amém. É isso mesmo, e eu me lembrei agora do exemplo do Estevão, quando ele estava ali sendo apedrejado, né? E ele teve uma visão dos céus. Irmãos, é assim, uma pessoa que se rende, uma pessoa que tem um coração de adorador, que tem uma vida de altar, abre os céus, e as vestes dele ativam destinos, né? Porque as vestes de Estevão ativou o destino profético na vida de Paulo, de Saulo, né? Então, isso é o reflexo, isso é o resultado de quando nós temos esse coração de adorador, e quando o Senhor usa as nossas vidas, o céu se abre, né? Então, o Senhor vai trabalhando em nós esse coração de adorador, essa vida de altar, essa rendição. E quando nós vamos para os nossos turnos, né? Quando o Senhor nos coloca em situações como de Estevão, de testemunhar diante de outros homens, né? Esse coração rendido, essa adoração, essa atitude de se curvar, vai promover coisas tremendas, e os céus se abrirão, os céus virão à terra. Amém? Amém. Vamos encerrar. Eu sei que tem muito mais sobre isso, nós vamos continuar com esse tema na próxima semana. Espero que o pastor Beethoven esteja aqui compartilhando o testemunho dele, né, dentro desse tema, e vai ser uma bênção, verdade. Dani, você que não falou, eu quero que você dê uma palavra de oração, então, para a gente encerrar. Pode ser? Pode. Aleluia. Eu fico abismada com os testemunhos das meninas. Não, impressionante, né? Maravilhosos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor, nós amém. te louvamos, Senhor, te adoramos, te engrandecemos, nos prostramos, Senhor, diante de ti, com nossos corações gratos, Senhor. Gratos, gratos, gratos. Grande é a nossa gratidão, Senhor. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Tu és maravilhoso, tu és incrível. E nós te queremos, nós te amamos por ti, Senhor. E nós, Senhor, nos despimos, Senhor, de tudo, para que o Senhor reine, para que o Senhor reine, para que o Senhor venha, para que o Senhor faça de nós verdadeiramente, Deus, sacrifício vivo em seu altar, Pai. Senhor, aqueles que queimam, pedras que queimam no teu altar, Senhor. Ó Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, que as nossas vidas brilhem, Senhor, no teu amor, o teu perfume, quem tu és, Senhor, o teu caráter. Ó Deus, Senhor, que seja adoração a ti, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Sim, Senhor, nas nossas famílias. Ora lá, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Senhor, no nosso tempo contigo, Deus. Nossa vida é tua, Senhor, nós somos tuas. Nós somos teus, Senhor, nós pertencemos a ti, queremos, Senhor, derramar de ti em todo tempo, Senhor. Calaba, seriale, xere, candelaia, nai. Oh, Senhor, um relacionamento contigo, Senhor. Um relacionamento, Senhor, nós
Amamos, Senhor, nos relacionarmos contigo. Amém. Estamos aqui para nos relacionarmos contigo, Senhor, em toda a intimidade, em toda a grandeza, Senhor, em toda a profundidade, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que reina sobre nós, e nós amamos que o Senhor reine sobre nós. Ó Senhor, vem com o teu fogo sobre nós. Faz queimar o teu fogo noite e dia e noite nos nossos corações, sem cessar, Senhor. Um fogo que incomoda, um fogo que não dá sossego, Senhor. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Ó Senhor, para que sejamos verdadeiramente esse templo, alaceriane, xarelabás, edificado, né, na curiande, labaxerinas, onde o fogo queima noite e dia e noite, e não falta, ó Senhor, o incenso suave a ti. Ora, labasteriande, xenicas. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, e nos preserva assim, Senhor. Rendidos na tua presença, rendidos no teu amor, rendidos no teu fogo, rendidos em ti, Senhor. Obrigada. Guarda esse bom tesouro. Guarda a nossa casa, a nossa família, nesse ambiente, nessa atmosfera. Oh, Sharela, Manai, aquele Candelas. Essa presença constante do Senhor e no nosso derramar, ó Deus, correspondendo a ti em todo o tempo. Obrigada, Paizinho. Ó Senhor, vem com a tua bênção sobre a vida da Ivonete, em sua casa, seu esposo, seus filhos, Senhor. Ó Deus, e cada uma que esteja aqui e que faz parte dessa base profética, Senhor, de adoração, Senhor, a ti. Oh Deus, em nome de Yeshua. Obrigada, Paizinho. É um privilégio estar aqui, Senhor. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Muito bom esse tempo com vocês aqui. Foi muito rico. Glória a Deus. Amém, gente. Amo vocês. Vamos estar nos falando. Eu quero ver se a gente faz um jejum de preparação para o Pentecoste. Estou ouvindo o Senhor, procurando ouvir dele, né? As direções. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Beijo no coração de todos. Amém. Amém. Beijos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.